Muito bom, nós estamos nessa série de mensagens, Conversas com Jesus. No mês de outubro, nós lembramos de um grande ato histórico, de um grande acontecimento da história, que foi no dia 31 de outubro, quando Martim Lutero ele prega na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, protestando contra a realidade da igreja naquela época. E muito do que motivou a sua ação naquele dia foi justamente porque a igreja estava fazendo algumas ações que eram contra a graça e a palavra de Deus. E nós temos, então, o que nós chamamos, na Reforma Protestante, os 5 solas, que seria um resumo daquilo que Lutero ele estava falando, de qual era a preocupação de Lutero, e de que a Reforma Protestante é um retorno para estes pontos. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. A Reforma Protestante nos traz de volta a centralidade da palavra, da fé em Cristo Jesus e sua graça, que nos conduz a uma vida somente para a glória do Senhor. E neste ano nós separamos somente um desses solas, que é o somente Cristo. Em um tempo tão importante para falarmos desse tema, e como na primeira mensagem fizemos a pergunta: quem é Jesus? Em um mundo de tantas verdades, em um mundo de pós-verdade, onde cada um pode produzir a sua verdade, em um mundo onde nós temos uma crise de conhecimento, uma crise estética, porque as pessoas podem aprender o que elas quiserem, ou absorverem o que elas quiserem, e produzir em sua vida aquilo que elas querem, e ser também o que elas querem. E isso também as pessoas trazem para o seu relacionamento com Deus. Jesus, para muitas pessoas, foi um grande mestre, um grande sábio, um grande homem. Jesus foi um espírito bom. Jesus é um homem para seguirmos o exemplo. Mas nós respondemos que essa pergunta: quem é Jesus? Na afirmação de Pedro: Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta é a verdade que sustenta as nossas vidas. Porque esta verdade não parte da nossa produção de conhecimento, não passa para aquilo que nós queremos absorver como verdade, mas o próprio Deus que revela a nós quem Ele é, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Redentor. E essa verdade é imutável a respeito do nosso Deus. Cristo, o Filho do Deus vivo, que expressa a eternidade de Deus, que expressa quem Ele é, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, que somente Ele poderia pagar o preço pelos nossos pecados, morrer a nossa morte, para que pudéssemos ter uma nova vida. Na segunda mensagem, na semana passada, o Lucas falou sobre meritocracia ou Cristo. Um tema igualmente importante em um tempo onde as pessoas vivem as suas vidas com base ou se orgulhando daquilo que possuem, produzem e fazem. Neste mundo de pós-verdade, de conhecimento, onde as pessoas criam, produzem, vivem com base naquilo que elas construíram, com base em seus ídolos, em seus orgulhos. Aprendemos que diante do Senhor não é a nossa meritocracia. Aprendemos que diante do Senhor não é o que produzimos, não é o que fazemos, mas é o que Cristo fez por nós. É a obra dele, não é a nossa obra. Depois podemos produzir uma obra? Podemos, mas com base no que Ele fez, não no que eu estou fazendo. Mas
neste sistema que nós estamos falando, sobre onde cada um pode ter a sua verdade, onde as pessoas querem viver com base na meritocracia e como a palavra, como somente Cristo confronta essas coisas, mesmo assim, muitos hoje procuram uma religião por busca de aceitação. Um espaço onde elas possam encontrar um contato com alguém que pensa igual, onde as pessoas podem passar a viver em tribos ou em nichos de pessoas que convivem e falam, e isso se torna uma grande zona de conforto. Muitas pessoas ainda buscam na religião um propósito de vida, porque vivemos uma grande crise de propósito. Quando eu converso com pessoas, as diversas pessoas, o que eu observo é que as pessoas anseiam por saber o que elas estão fazendo aqui, esperam encontrar em uma religião algo desse tipo, ou senão um conforto emocional, um conforto espiritual, para dizer assim, olha, eu vou à igreja todos os domingos, eu tenho a minha espiritualidade. Espiritualidade, gente, é algo que está na moda. Espiritualidade é algo que traz um status para as pessoas de dizer, não, eu tenho uma religião, eu estudo, eu tenho uma espiritualidade. E buscam na religião isso, e buscam em um lugar esta esperança, algo que possa trazer resposta. E neste contexto de pós-verdade, onde as pessoas podem criar as suas verdades, criar os seus ambientes, aquilo que favorece a sua vida, em um contexto onde as pessoas vivem com base em seu orgulho, conduzidos por aquilo que produzem, por causa da meritocracia. Muitos ainda procuram a igreja por causa do consumo e do conforto. Muitas vezes, o que fazem as pessoas decidirem a igreja que vão frequentar é aquilo que aquela igreja pode oferecer, não como aquela pessoa pode ser um discípulo de Cristo Jesus fazendo parte daquele povo. Nós aqui na Do Alto, se você olhar para a nossa estrutura, temos uma estrutura excelente. Nos preocupamos muito em termos um auditório confortável, com cadeiras confortáveis, um som extremamente confortável, para que possamos absorver todo o conhecimento. Nos preocupamos muito com a excelência, nos preocupamos com a estética, para aqueles que estão nos assistindo em casa, em oferecer para vocês algo que vocês possam compreender, de forma que vocês possam sentir que vocês estão fazendo parte conosco aqui mesmo nesse tempo de distanciamento. Um ministério infantil muito acolhedor, muito carinhoso, muito dedicado, um louvor da melhor forma possível, e que louvor agradável nesta manhã. Mas nós fazemos isso porque entendemos que o nosso Deus é um Deus de excelência. Nos preocupamos em fazer o melhor, em proporcionar o melhor para os nossos irmãos, para os nossos amigos, porque entendemos que Deus é um Deus de excelência. Isso é para louvor e para a glória dele. Mas muitos entendem a igreja como um lugar de consumo e um lugar de conforto. Nessa igreja eu tenho isso dessa forma. Nessa igreja eu ouço uma palavra de conforto. Eu saio de lá com o meu ego alimentado. Eu saio de lá, eu que entrei achando que eu era nada, saio de lá achando que eu era tudo. E muitas vezes o que nós estamos vendo atualmente é um sistema distante de Cristo. Um evangelho sem Cristo. Uma igreja sem Cristo. Uma mensagem sem graça e sem pecado. Sem dizer quem nós somos. Como diz essa frase, muitos proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Porque essa é a importância do somente Cristo em nossos dias.
em um tempo onde as pessoas vivem uma crise entre crer em Jesus e ser um discípulo de Jesus, onde muitos acreditam que Jesus é um homem bom, um espírito bom, alguém que fez boas coisas, outros até acreditam que é o Filho de Deus, mas não seguem a Jesus. Existe uma diferença entre crer, saber que Ele existiu, até reconhecer o que Ele fez em algum nível, porque se de fato reconhecemos isso de um nível profundo, vamos nos tornar seus discípulos mediante a graça dEle. Em saber o que Ele fez, em viver com Ele, em caminhar com Jesus, em sua mensagem por completo, em saber que Ele veio por causa dos nossos pecados, para pagar o preço, por conta que existe um Deus bondoso, amoroso, mas um Deus justo, que requer justiça, e que essa justiça recaiu sobre o seu Filho, Cristo Jesus, que nos convida para sermos discípulos. Não para crermos e moldarmos uma crença que se adequa às nossas vidas, mas caminharmos com Cristo Jesus como discípulos que vivem com Ele. E aí nós temos uma outra grande crise. Muitos acreditam que somos salvos somente para ir para o céu e se esquecem que somos salvos para viver aqui na terra, para a glória do Senhor. Somos salvos para caminhar com Ele enquanto nós estamos aqui. Somos salvos para permanecer em Jesus. Temos uma esperança viva na eternidade, nós vamos falar sobre isso em outro momento, e que isso reflete em nossas vidas, em nossas escolhas, em tudo que nós vamos fazer. Mas Jesus, Ele nos salva, Jesus, Ele nos convida para um caminhar com Ele, para viver com Ele, não como consumidores, não como produtores de verdade que se encaixam em nossa vida com o nosso bel prazer, mas caminhar com Cristo como discípulos amados, e somente Cristo nos convida a permanecer em Jesus. Por isso eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, seu texto sagrado, no Evangelho de João. Ele está projetado. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 11. Um texto conhecido, está projetado, mas se você quiser acompanhar comigo através da sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Necessitamos da ação do teu Santo Espírito
para que toque em nossas vidas, em nossa mente, em nossos corações, para que possamos compreender com profundidade a beleza da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Jesus está em sua última semana, caminhando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos a respeito da sua vida, do que Ele está fazendo, de qual o propósito da sua vida, de qual o propósito da vida dos discípulos, nessa jornada que já está quase chegando ao final. E no livro de João, no Evangelho de João, nós vemos como que Jesus ele se apresenta para os seus discípulos. 7 vezes Jesus ele vai repetir o eu sou. E agora nós já estamos diante do texto, a última vez que Jesus fala com os seus discípulos dessa forma. Eu sou a videira verdadeira. Jesus conhece bem a história do seu povo. Jesus sabe bem o que ele está falando. Porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, o povo de Israel lá no Antigo Testamento era visto como uma videira, mas não a videira verdadeira. Em várias partes do Antigo Testamento, como por exemplo no Evangelho, ou como por exemplo no livro de Isaías, no capítulo 5, vai falar que é uma videira, mas que produz um fruto azedo, uvas bravas. Uma árvore selvagem. Uma videira, e Isaías vai dizer que foi plantada em um solo excelente. Uma árvore que foi plantada em um terreno produtivo, que foi cuidada, mas que produziu uvas amargas, uvas bravas. Jeremias vai dizer que é uma planta degenerada. Jeremias vai dizer que é uma planta estranha. Oséias vai dizer que é uma planta, uma videira vazia, plantada em um bom terreno, cuidada. Mas o povo de Israel se tornou esta videira que não produz um bom fruto, estranha, vazia. Por causa da rebeldia do povo, por causa da distância de Deus, mas também para nos mostrar que nós não somos esta videira. Que não é por causa do povo de Israel, mas toda a história aponta para nos mostrar quem nós somos e mostrar a graça de Jesus. Mas qual que era o resultado de saber que eles são esta videira? Muitos judeus acreditavam que faziam parte da videira de Deus. E porque faziam parte da videira de Deus, porque faziam parte do povo de Deus, então em algum modo, em algum tempo, eles poderiam ser assim, merecedores da salvação pelo fato de ser judeu, pela sua nacionalidade, por causa de quem eles eram, por causa do sangue que estavam correndo em suas veias, e que a salvação viria por causa deste sangue, porque era um povo eleito, a nação eleita, e produzia então uma vida religiosa pautada na meritocracia e nos ídolos. E aí nós lembramos a mensagem daquilo que o nosso Lucas, viu gente? Não é o Evangelho de Lucas, nosso Lucas falou na semana passada, justamente a respeito disso, quando ele trouxe a mensagem com base no jovem rico, um judeu, orgulhoso da sua nacionalidade, seguidor de todos os mandamentos, mas em seu coração um grande ídolo, sua meritocracia, quem ele era, o que ele merecia. E o que Jesus ele está falando agora com os seus discípulos, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, Jesus ele está tratando justamente a respeito sobre crer e ser, sobre crer, acreditar quem Ele é, mas ser e fazer parte com Ele do que Ele está fazendo, porque Ele é a videira verdadeira.
que está ligada a Deus. E é o que ele continua no primeiro versículo, e o pai é o agricultor. Na Palestina, queridos, nessa região, nesta época, o que mais tinha eram vinhas. Onde essas árvores estavam plantadas. Muitas vezes elas cresciam em postes, ou elas cresciam em, Rodrigo, que é agricultor, parreiras, mais ou menos, assim. Muitas vezes elas até cresciam na porta das casas, subindo nas madeiras das casas, de tão comum que era. Mas era conhecido também que é uma árvore muito delicada, que para dar bom fruto ela precisa ser cuidada, ela precisa ser podada, ela precisa ser assistida. E aqui Jesus está dizendo: o meu Pai é quem cuida de todas as coisas. O meu Pai é que é o agricultor. O meu Pai é quem está assistindo as nossas vidas. Porque Jesus é a videira e Deus é o agricultor que está cuidando de todas as coisas. Nós temos um convite para permanecer em Jesus. Para quebrar o paradigma de que somos salvos somente para a eternidade, mas sabemos da importância disso, mas o reflexo disso é em como vivemos hoje. Como permanecemos em Jesus hoje? Como caminhamos com Ele, então, hoje? Permanecer em Jesus, em primeiro lugar, é ser cuidado por Ele. Veja o versículo 2 e o versículo 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, a primeira vez que ele fala a respeito dessa palavra, corta, no grego é airo, e ela tem dois sentidos que é importante nós observarmos. O primeiro sentido desta palavra é levantar, erguer, retirar do chão, carregar, carregar esta árvore. E quando nós falamos a respeito do cuidado do Senhor para com as nossas vidas, e falamos a respeito da videira, muitas vezes os primeiros ramos dessa árvore, eles nascem próximo ao chão. Próximo ao chão, eles absorvem poeira, vem a chuva, torna aquilo em lama, aquilo fica sujo. E por causa disso, dificulta a produção do fruto. Não era que era uma árvore que não, um ramo que não produz, mas estava em um local que não possibilitava essa produção por causa da sujeira, da lama, de onde ele estava. Então o agricultor, ele passa com um balde de água, ele pega esses ramos, ele limpa esses ramos e ele enrola novamente na árvore, para que assim ele possa voltar a dar bons frutos. E veja, na imagem do agricultor e do cuidado da palavra do hebraico que ela nos transmite. Veja se é assim que Deus não faz com as nossas vidas. Nós que estávamos próximo do pecado, sujos, de lama, como nós lemos aqui hoje no Salmo 40, Ele nos resgatou, Ele nos tirou de um poço de lama, Ele nos lavou, e é Ele quem nos coloca novamente junto a esta videira e cuida das nossas vidas, para que possamos novamente produzir. A palavra cortar aqui significa um alto nível de cuidado para um contexto de um agricultor, para um contexto agrícola. Alguém que cuida com muita dedicação. E nós sabemos, meus irmãos, que o cuidado de Deus, muitas vezes em nossas vidas, ele é algo difícil. Ele é algo doloroso. Porque envolve, muitas vezes, a disciplina do Senhor em nossas vidas.
dependendo do momento, do contexto da nossa vida, onde nós estamos, como nós estamos, Deus ele nos traz de volta. A graça dele, que é irresistível para as nossas vidas, nos convida a um caminho e nos atrai por um caminho que muitas vezes não é fácil para as nossas vidas. É necessário a poda. É necessário tirar algumas folhas. É necessário limpar os galhos. É necessário tirar a lama. E nesse processo, muitas vezes, passamos por um momento muito difícil, mas por um momento de cuidado, porque permanecer em Jesus é ser cuidado por Ele. É ser acolhido por Ele, é saber que o Pai e Cristo Jesus, nós que estamos ligados a Ele, Ele está cuidando. Ele sabe que se nós estamos ligados a Ele, porque Ele mesmo se ligou a nós, por ação dEle. E Ele sabe o ramo que dá fruto e o que não dá. Mas esse que dá, esse que está ligado, Ele cuida, Ele lava, Ele preserva. Para que possamos perseverar. Perseverar como os filhos amados, como santos e separados, até o grande dia do Senhor. Mas também, nós temos um segundo significado. E aqui nós vemos como que Jesus, antes de partir para um segundo significado que é mais difícil, nós vemos como que Jesus ele está cuidando dos seus discípulos aqui no final. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual era a consequência daqueles que queriam seguir a Jesus? Muitos ouviam o que Cristo Jesus falava, mas depois de um tempo, não seguiam Jesus, não caminhavam com Jesus, não davam ouvidos a Jesus. Mas estes que caminharam, que Jesus estava ensinando, que Jesus estava falando, Jesus estava filtrando, Jesus estava lapidando os seus discípulos. Nós vemos durante o Evangelho, durante todo o caminhar de Jesus com os seus discípulos, ele para depois de um acontecimento, olha para os seus discípulos e ensina. Jesus estava tratando com a vida deles, porque existe um segundo aspecto do cuidado do Senhor com as nossas vidas e com a vida da igreja. Ele remove. Isso significa também remover, afastar, que é o que está registrado no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se alguém não está ligado. Aqui, queridos, algumas pessoas dizem que esse versículo é utilizado para dizer que talvez um dia alguém possa ser salvo, mas em algum momento ele perdeu a sua salvação. Não. Aqui, queridos, o que a palavra está nos dizendo é quem estava ligado de forma superficial, não tinha uma ligação interna, não tinha aquilo que sustentava a força do galho, a força da videira, do ramo que estavam ligados, essa união mística, não tinha acontecido. Por causa disso caía, era arrancado, porque não faz parte. O ramo que não dá fruto, de certa forma, não se ligou por completo para absorver por completo os nutrientes que aquela videira, que aquela árvore possa produzir e entregar para aquele ramo, para que ele possa dar fruto. Então ele não está ligado de forma a absorver tudo que é necessário. Por causa disso é arrancado. A palavra de Deus nos fala daquele que nós pensávamos. Paulo ele vai dizer que eram dos nossos, mas que infelizmente trilharam um caminho de pecado, que infelizmente escolheu o seu próprio caminho. Paulo vai falar a respeito de um homem que caminhou com ele, e Paulo ele fala deste homem com muita dor em seu coração, e fala de Demas.
Ele fala, escreve para Timóteo, vem logo ficar comigo, porque Demas amou o presente século. Porque Demas amou muito mais este sistema, amou este mundo, amou este sistema e nos abandonou. Por amor a este mundo, por amor a esse sistema. Existem aqueles que até acreditam que Jesus existe. Até acreditam que Ele é o Filho de Deus. Mas em sua vida, em seu propósito, no final, vão se voltar mais para esse sistema, mais para esse mundo. E esses, queridos, isso gera um temor muito grande em nossos corações. Porque aqui, o ramo, o galho da videira, não servia para mais nada, a não ser para ser queimado em uma fogueira. Não era um galho que dava assim, uma sustentação para um fogo durante a produção de um alimento. Não era usado em um forno, porque não servia para ser usado em um forno. Era só para ser queimado e jogado fora mesmo. E o que Jesus está dizendo, aqueles que não permanecem, aqueles que não estão ligados, existe um fim trágico. Existe um princípio que nós olhamos na palavra de Deus, queridos, que é o princípio da inutilidade. Que o fim é sempre trágico no nosso caminhar com Deus. Isso nos coloca dúvida a respeito da salvação? Não. Mas nos traz temor em como nós estamos servindo os ligados a Cristo. Como nós estamos caminhando e permanecendo com o Senhor e sendo cuidado por Ele. Por isso, também em segundo lugar, permanecer em Jesus significa reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. Veja como que aparece esse verbo tantas vezes aqui. Esta palavra tantas vezes aqui. Essa palavra significa lugar, residência ou ser sustentado, mantido continuamente. Permanecer é um lugar de moradia. Permanecer é o lugar que nos alimentamos. Permanecer é o porto seguro, é o refúgio que nós devemos ter. Permanecer é onde aprendemos os princípios para a nossa vida. É como a nossa casa, é como o nosso lar. E é assim que nós devemos enxergar o nosso relacionamento com o Senhor. E por muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos convida a este porto seguro, a esta fortaleza, a este lugar. Paulo vai falar que devemos olhar para as coisas lá do alto, onde Cristo vive, buscar as coisas lá do alto, e isso é permanecer. Permanecer com Cristo. E por que podemos permanecer com Cristo? Porque não é o ramo que escolhe, não é um ramo que vem em direção à árvore, mas é a árvore mesmo que produz o seu ramo. É Cristo Jesus mesmo que nos ligou, é Cristo Jesus mesmo que nos atraiu, é por causa de Cristo Jesus que nos chamou, e é por isso que Cristo Jesus, Ele vai dizer, vocês não podem produzir o fruto sem estar ligado. Porque não vem de vocês, vem do que eu estou fazendo. E precisamos reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. Que estamos em Cristo Jesus, e esse é um princípio básico. E é o que o livro de Atos ele vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Mas aí, queridos, vem uma cultura que vai nos dizer sempre, tudo depende de você. Essa é uma frase muito perigosa. Tudo depende de você. E coloca a centralidade no homem novamente. Dos nossos recursos, da nossa força, do nosso mérito, daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos construir. Mas lá no Antigo Testamento, o povo que viveu dessa forma,
produziu uvas amargas. O bom fruto parte daquilo que Cristo Jesus produz em nós. Não daquilo que podemos fazer com base no nosso orgulho, mas no que Ele fez por nós. E qual o resultado? Qual é este fruto, então, que somente é produzido a partir daquele ramo que está ligado a Deus? É o fruto que tem um objetivo. Qual o objetivo do fruto? Produzir mais frutos através da semente. Ou, qual o objetivo do fruto? Qual o objetivo da uva? Fazer o vinho, fazer o alimento. Algo que traz o alimento, traz o sustento. O fruto ele tem um objetivo. Aquilo que nós produzimos, aquilo que Cristo Jesus produz em nós, através de nós, precisa ter um objetivo. Produzir mais frutos. Ou trazer alimento, sustentar, através do que Ele fez. E aí, quando nós olhamos para este texto aqui, nós vamos ver no capítulo anterior, João ele vai registrar que Jesus está falando da paz. Aqui, nesse capítulo, como lemos no começo deste culto, ele fala sobre o amor e sobre a alegria. E aqui nós lembramos que estes três são os três primeiros gominhos do fruto do Espírito, como aprendemos na nossa temporada das crianças aqui, algum tempo atrás. Parte daquilo que Deus produz em nós, a paz, o amor, a alegria de estar com Ele. Mas este fruto, queridos, é resultado de uma vida de obediência para a glória de Deus. E por isso, por último, permanecer em Jesus significa viver para a glória de Deus. E veja o que Jesus ele diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. E aqui nós voltamos ao que nós falamos um pouco na nossa aula a respeito de oração hoje. Então eu posso tomar posse da bênção, porque Cristo Jesus já fez tudo por mim, Cristo Jesus já me deu todas as coisas, então eu posso exigir de Deus, eu tomo posse, eu quero, eu declaro que é meu, porque se eu pedir todas as coisas, isso será feito. Mas veja, um ramo da videira, não pode dar laranja. Não pode produzir outro fruto. Aquilo que nós desejamos e pedimos é com base naquilo que nosso relacionamento com Deus. Da transformação que Deus fez em nossas vidas, em como Deus ele nos ligou a Ele. E então sim, isso glorifica ao Pai, que deis bons frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Não é a vontade do que eu quero, baseado nas minhas ambições pecaminosas, como nós falamos na aula hoje de manhã, que está registrado em Tiago. Eles pedem e não recebem, ou eles não pedem e não recebem para esbanjar. Não é isso. É fruto de uma vida moldada pela vontade do Pai, de um relacionamento com o Pai, através de um vínculo de amor. E é o que Jesus vai continuar dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no amor. E essa obediência ao Senhor não é fruto de uma escravidão servil, mas de um amor, que Ele nos convida a um relacionamento. E é o que Jesus posteriormente vai dizer como exemplo. Ele fala sobre a amizade. Não existe amor maior do que esse, do que alguém que entrega a sua vida pelos seus amigos. E esses, entendendo este amor, ouvem, escutam o que este amigo tem a dizer e obedecem porque amam a este amigo. É um relacionamento de amor para a glória de Deus. É reconhecer quem nós somos. E quando amamos, e como vivemos dessa forma,
fazemos isso gera uma alegria em nossos corações. É o que termina dizendo: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E o seu amor permanece em mim. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele é a revelação de quem Ele é, da glória do Pai, do relacionamento dele com o Pai, nos ligou ao Pai novamente. E o resultado disso, temos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo e a vossa alegria seja por completo. Nossa alegria em Cristo Jesus. Ouvindo o seu Shed pregando a respeito deste texto, ele faz uma pergunta à plateia. Existe alguém triste aqui? Não precisam me responder, assim como ele também não pediu para que ninguém o respondesse. Shed, ele pergunta à plateia: existe alguém triste aqui? E ele então lê esse texto. E ele diz que Deus se alegra em seus filhos e os seus discípulos se alegram em Deus. E Shed, ele termina dizendo, diante desse texto, da alegria que é completa em Cristo Jesus, me sinto às vezes envergonhado, porque me entristeço por causa do meu coração que às vezes está distante do Senhor. Aquele homem que a própria filha diz que só acredita que ele pecou porque ele diz que pecou. E os que conviveram com ele, diz que muitas vezes se entristecia por motivos banais, motivos distantes do Senhor, pela cobiça do coração, que deixava de se alegrar no Senhor. Nós, como filhos e discípulos do Senhor, podemos nos alegrar nele. Somente Cristo hoje nos fala a respeito do propósito da nossa vida em viver para o Senhor, para a glória de Deus. Em um tempo onde nós vivemos uma crise de propósito, onde as pessoas buscam por um propósito de vida. E se você me perguntasse, qual o propósito da minha vida, do ramo ligado à videira? Produzir frutos que glorificam ao Pai. Ter uma vida que glorifica ao Senhor. E viver para a glória de Deus, isso vai mudar todos os aspectos. Vai mudar como você vai acordar amanhã para o seu trabalho. Vai acordar como você vai fazer a refeição para a sua família. Vai mudar em como você olha para a sua profissão, para a sua casa, para tudo ao seu redor. Porque tudo o que fazemos agora é com base no fruto que podemos produzir estando ligado à videira. Bons frutos para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai. Para que Ele seja glorificado. Somente Cristo. Em um tempo onde as pessoas estão vivendo sem propósito, falar sobre somente Cristo nos convida a esse propósito. De permanecer em Jesus. Permanecer no lugar onde somos cuidados. Permanecer no lugar onde podemos reconhecer que sem Ele, nada nós podemos fazer, porque tudo o que fazemos é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. E através desse diálogo com Jesus que nós aprendemos nessa manhã, possamos observar o que Ele tem para as nossas vidas. Possamos passar a viver para a sua honra e para a sua glória, em direção a esta esperança futura, a esta esperança na eternidade. Possamos ver como discípulos amados, filhos do Senhor, amigos que vivem para a sua glória. No nome de Jesus, nós vamos orar.